Olá, tudo bem? Meu nome é Ramon Durães, é um prazer estar com você aqui nesse momento e hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante e importante na vida de qualquer desenvolvedor, que é justamente todo o processo de DevOps, mas a gente vai olhar hoje por um ponto mais específico, que é o ponto de build, né? Então, quando a gente fala de DevOps, a gente fala de colaboração, né? Então a gente junta desenvolvimento e operações. Mas como é que a gente faz, então, esse fluxo, né, acontecer na prática? Esse é um ponto muito importante. Então, quando eu estou falando de desenvolvimento e operações, e principalmente na parte de desenvolvimento, eu estou falando que todo o processo ele tem que estar automatizado para que você possa ganhar performance, tá? E um dos pontos assim fundamentais na performance do seu projeto é a automação de build, que vai te gerar cenários de principalmente de integração contínua. E para quem não conhece o processo de build, o processo de build ele visa o quê? Ele vai construir o seu projeto, ele vai gerar o executável, ele vai rodar procedimentos que você pode configurar na build. Então, imagina o cenário, seja Java, .NET, que você esteja trabalhando, e para gerar uma versão, você tem que ir na sua máquina lá, não sei se você faz isso hoje, deixa eu saber, e baixa ou não o código-fonte, né? E gera ali uma versão e copia para alguém essa versão, né? Na maioria dos cenários, o que acontece? A maioria dessas versões são geradas de forma manual. Quando você gera de manual, você nem garante que a versão que você está colocando em produção é realmente a versão que está no controle de versão, né? Porque você fez na sua máquina, às vezes você tem código da sua máquina ainda que você não enviou, então você não tem essa garantia. E um dos processos do DevOps é justamente isso, garantir o processo de gestão completa do código-fonte, onde em determinado momento você vai você vai colocar junto um processo que é o processo de build. E aí o legal, assim, quando você mergulha dentro da build, ele tem um workflow de trabalho muito simples, né? Imagina que ele vai obter o seu código-fonte, né, num ambiente que é onde vai estar rodando o agente de build. E aí esse agente vai rodar o processo de compilação, ele vai rodar processos, por exemplo, se você estiver trabalhando com .NET e Visual Studio, para validar a arquitetura, né, do seu software. Imagina que você fez um projeto de arquitetura, você pode fazer isso, tá? No seu Visual Studio. Então, você garante que ninguém está tentando quebrar a arquitetura. Isso é um ponto que vale muito dinheiro no projeto. Se você tiver automação de testes, é nesse momento no serviço de build que ele vai rodar a automação de testes. E o principal ponto é o seguinte, essa versão ela está sendo obtida de um único local, né, que é do seu repositório. Seja no Team Foundation Server, seja baseado no Git, você vai estar obtendo essa versão. E o processo de build ele é disparado de N caminhos, né? Tem projetos que têm o conceito de integração contínua, né? A cada commit que você faz, a cada check-in, dispara automaticamente o processo de build para compilar o seu projeto. Em síntese, é importante você resumir que só o fato de você ter um processo de build, você já ganha mais maturidade no projeto. É aquela maturidade que eu chamo de gratuita, né? Você não tem um esforço adicional. Você cria um funil de liberação de versão do seu projeto. Parece uma coisa simples, né? Mas grande parte dos projetos não aplicam processos de build e ainda geram versões manuais. E aí você começa a ter, inclusive, eu já tive esses cenários, tá, em clientes, de versões fantasmas que foram geradas e ninguém sabe de onde veio nem como construiu aquela versão. Eu estou falando em times grandes de desenvolvimento e empresas grandes, né? Imagina depois a correria para tentar fazer uma manutenção nessa versão fantasma. Então, dentro do processo de build, você tem determinadas rotinas que são estratégicas. E uma delas é a compilação, é a recuperação das dependências. Para quê? Para garantir que aquela implementação que você está fazendo, ela roda. E aí acaba aquela história que na minha máquina funciona. Se roda na sua máquina, tem que rodar também no serviço de build, porque o serviço de build não tem instalações.
Então, no máximo, você vai recuperar um pacote do NuGet, por exemplo, e trazer as dependências para executar, tá? Então, isso é muito importante, porque acaba com aquela história, eu já vi muito também em cliente, de compilar uma versão, quando vai colocar em produção, o que acontece? Não roda, porque naquela situação da sua máquina estava legal, mas na situação do ambiente de produção não, estava cheio, faltando dependências, né? Então, o processo de build também resolve essa questão. Então, é um caminho crítico que gera grande valor no projeto. A gente pode adicionar coisas a mais no processo de build para gerar ainda mais valor. Tá? Uma deles é uma ferramenta de análise de débito técnico, como o Sonar, por exemplo, para identificar quanto você está perdendo de dinheiro no projeto. Parece uma coisa simples, né? Mas o desenvolvedor tem que se preocupar com isso, sim, para manter o foco na qualidade, para manter o foco na estratégia da aplicação. Outra coisa que eu acho muito legal e a gente implementa nos clientes, dentro do processo de build, você tem um conceito de tarefas e tasks, né? E aí você pode implementar tasks para fazer um monte de coisa. E uma delas, por exemplo, um cliente nos pediu, que é para executar um processo de uma ferramenta externa que faz algumas validações de segurança, por exemplo, né? Então, existe uma norma de conformidade na empresa dele, que todas as aplicações, antes de serem liberadas, precisam passar por esse processo, né, que é um analisador de código, por exemplo, para verificar alguns critérios de segurança requeridos ao negócio. E aí, dentro do processo de build, a gente roda isso aí também. Então, é meio que um canivete suíço esse negócio de tarefa dentro do serviço de build, onde você pode adicionar várias coisas. Então, eu tenho o serviço de build disponível, né, no modelo de nuvem, no VSTS, e lá a gente faz toda a orquestração da compilação da versão. Se eu precisar de algo específico, eu posso subir também uma VM no próprio Azure e dentro dessa VM instalar ferramentas adicionais que vão ser executadas pelo meu processo de build, tá? Então, imagina que você tem que fazer o básico, compilar, é o mínimo, garantir que a aplicação compila. Depois, rodar processos de teste, rodar processos de métricas do seu código. E aí, enfim, você chegou à conclusão que a sua aplicação pode ser liberada. Aí você pode executar a segunda fase de ferramentas que vão apoiar. Tudo isso vai acontecer de uma forma que você estabelecer, num pipeline que você construir, para que em determinado momento você tenha o seu pacote, que possa ser uma pasta, que possa ser um instalador, que possa ser o que seja. É o seu pacote da sua aplicação. E a gente evolui isso para que esse pacote, olha que legal, possa ser também um container, né? Por que não? Então, no seu próprio processo de build, você vai gerar um container da sua aplicação e depois você vai no processo de DevOps promover esse container nos mais variados ambientes. Então, é bem interessante você sintonizar nisso, porque todo o processo de DevOps ele é interligado, né, justamente para garantir automação e gerar valor, né, para o seu projeto. Acho que gerar valor é uma coisa muito importante e quando você está conversando com o chefe, ele gosta disso, né? Então, apresente estratégias que vão gerar valor e que vão resolver problemas que vocês estão no ciclo recorrente, né? Então, implementar um processo de build é fundamental, principalmente quando você junta com o conceito de DevOps, porque você ganha aceleração, você ganha inteligência e ganha maturidade, né? Porque as suas aplicações só vão ser liberadas se passar pelo funil de build e conforme os critérios de aplicação que você estabeleceu. Então, o pipeline de build é bem interessante e a gente faz uma coisa muito legal, que é muito simples, mas gera um efeito absurdo. Nós customizamos uma implementação de PowerShell, né, que funciona como se fosse uma task do build, onde a gente analisa todo o processo de compilação e edita o versionamento também, né? Então, cada aplicação tem um controle próprio de versionamento, seja em ASP.NET, seja em .NET Core, seja no que for. E aí, cada build que você executa, ele tem um ID de versionamento. Você cria um padrão nesse ID e a gente coloca o ID, que é essa tag, em todos os projetos compilados. Para quê? Você está criando uma versão. O papel do serviço de build é criar uma versão. E aí a gente está marcando essa versão com esses IDs para garantir que, se em algum momento você precisar saber que versão está rodando,
Em .NET, por exemplo, é super fácil, né? Tem uma classe que vai te dar esse tipo de informação e você vai puxar esse dado e mostrar na sua aplicação, para você saber que essa versão que está rodando foi baseado nessa build. Então, o processo de build ele tem uma orquestração muito importante do ponto de vista estratégico no projeto de desenvolvimento e estratégico num projeto de DevOps, né? Então, a gente consegue apertar bastante coisa. Eu diria que é uma ação que dá realmente muito retorno nos projetos dos clientes. Então, vamos aí fazer esse tipo de implementação. Eu estou sempre conversando sobre assuntos ligados à inovação. Se você gostou desse bate-papo, lembra de comentar aí, curtir, tá? Manda um curtir aí, ou não curtiu, não sei. É de graça. Assina o meu canal no YouTube, é o YouTube/Ramon Durães, onde eu estou sempre comentando assuntos ligados a toda a parte de estratégia em desenvolvimento de software. E essa parte de build para mim é uma coisa muito apaixonante, porque desenvolver software para mim tem sido a minha vida nos últimos 20 anos e é o meu dia a dia. Hoje eu estou aqui daqui a pouco aguardando para conversar com mais um cliente, onde estamos falando sobre um projeto de modernização e o cliente precisa transformar a empresa dele de software numa empresa de SaaS, tá? Então o produto dele tem que se transformar num serviço e o que vai apoiar é tanto a estratégia de arquitetura para fazer toda a orquestração da aplicação e toda a estratégia de DevOps também. Por quê? Você precisa de reduzir ao máximo problemas que você já sabe que vai ter. E o processo de build está aí na frente como um dos pilares para fazer essa construção, né? E essa orquestração desse tipo de controle. Então, isso é uma estratégia fundamental. Eu vou estar sempre falando sobre build, sempre tem alguma coisa nova que a gente está fazendo, sempre procurando melhorar o processo de compilação, porque quanto mais nesse funil final eu tiver inteligência para analisar o meu software e tomar decisão, vai gerar mais valor. Eu imagino, a opinião do Ramon, tá? Eu não sei em quanto tempo, nós vamos ter como uma das tarefas do processo de build uma coisa muito interessante, uma conexão com uma API de inteligência artificial, computação cognitiva. A Microsoft está com várias iniciativas sobre isso, né? E a gente pode ter uma API dessa, que é um dos analisadores, né? Então, você acabou de implementar uma aplicação, eu vou entregar essa aplicação para um analisador que tem inteligência, tá? Toda essa parte de computação que a gente conhece hoje, para tomar decisão também se existe bugs nessa aplicação, se existe uma tendência a quebrar uma regra de negócio. A gente não sabe até que ponto vai chegar a computação cognitiva, mas uma coisa a gente pode ter certeza, eles vão nos ajudar também a construir software melhores, tá? E isso com certeza vai entrar num desses pontos de build. Eu gero a versão, entrego para o processo que vai fazer essa análise complementar para mim, beleza? Então, foi um prazer conversar com você nesse momento. Me mande dúvidas, sugestões de temas. Eu gosto sempre de falar sobre o assunto. Eu tenho trazido para vocês informações que são insights, né? Insights que a gente conversa com clientes na 2PC e eu vejo que vai ajudar muito a maturidade dos projetos de desenvolvimento de software no Brasil. Todo esse processo de mudança, ele tem que acontecer com o apoio de todo mundo, tá? Não precisa ter medo. O processo ele acontece por estágios, mas você precisa estar junto como uma das pessoas que está ajudando a fazer a mudança. E isso é muito importante para a gente ajudar a transformar os projetos de software. Um forte abraço e até a próxima. Está na hora de tomar o meu café, tá? Compartilhar aqui com vocês e até mais.